Boa tarde, boa tarde, boa tarde! Como vocês estão? Vamos chegando, vamos chegando. Um tema bem polêmico, que é o que vocês gostam, né? Vocês gostam de polêmica, né, gente? Gosta de me massacrar na internet depois. É isso aí, gente. Vamos chegando, vamos chegando. E o tema de hoje é... Quem sabe o tema? Quem paga a conta? Quem paga a conta? Quem vocês acham que deve pagar a conta? No final, quem paga a conta? Fala pra mim, escreve aí embaixo. No final, quem vocês acham que deve pagar a conta? Mas eu quero resposta sincera, nada de politicamente correto, hein, gente? Quero que você seja sincera. Quem deve pagar a conta? Homem, mulher ou divide? Quem vocês acham? Escreve aí pra mim. Escreve aí pra mim, Camila. Nilza, escreve aí pra mim. No final, quem vocês acham que deve pagar a conta? Homem, mulher ou divide? Se você tem dinheiro para pagar, você se sente desconfortável se o homem pagar a conta? Responde aí para mim. O que você acha? O homem, a mulher ou divide? Responde aí para mim, Maria, Eliana. Quem vocês acham que deve pagar a conta? Se você tem dinheiro para pagar, você acha ruim do homem pagar a conta? Você se sente desconfortável? E quando a mulher paga a conta, isso torna ela masculina e torna o homem menos provedor? O que vocês acham? Coloca para mim aí no chat. Olá, Joyce, tudo bem? Respondem aí para mim, quem vocês acham que deve pagar a conta? E qual o sentimento que vocês têm nessa situação, se o homem pede para dividir a conta? Vamos lá, gente, vamos interagir. Nenhuma resposta politicamente correta, hein? Quero a sinceridade. Quem deve pagar a conta? O homem te chamou para sair e no final ele falou: amor, e aí, como que a gente faz? O que você acha dessa situação? Você acha ruim de pagar a conta, de dividir a conta? O que vocês acham? E se eu falar para vocês que não tem nada a ver com o dinheiro, e sim com o lugar que a pessoa está colocando você dentro da relação? A questão não é quem paga a conta. A questão nunca é sobre o dinheiro. E sim sobre o que a conta está revelando da pessoa. Vocês conseguem entender isso? O problema não é pagar a conta. Num primeiro encontro, eu acredito que seja o ideal, né? O ideal, pelo menos no meu ponto de vista, que o homem pague a conta. Porque eu acredito que o ato do homem pagar a conta no primeiro encontro, ele está sendo provedor, ele está sendo cuidadoso, ele está te cortejando, ele está cuidando de você. Com o tempo, quando já tiver um relacionamento formado,
que já tiver aí uma estrutura, dividir a conta não tem problema. Isso não te faz uma mulher masculina e também não tira a autoridade do homem. Não há mal nenhum em dividir a conta após um relacionamento. Na Bíblia diz, né, que a mulher é auxiliadora, a mulher é para ajudar o homem. Então, se o homem passa por uma dificuldade financeira, não tem problema nenhum em dividir a conta. Isso não vai te fazer uma mulher masculina. Porém, nós mulheres adoramos quando o homem paga a conta. E não tem nada a ver, como eu falei, não tem nada a ver com o dinheiro, porque a gente se sente cuidada, né? Mas da mesma forma que a gente quer ser cuidada, os homens também querem ser cuidados. E como que nós mulheres estamos cuidando dos homens? Porque eu vejo muita mulher falando, eu não preciso que o homem pague a conta pra mim. Eu não preciso que o homem faça isso, eu não preciso que o homem faça aquilo. E bate no peito. Mas depois, quando a gente vai analisar, tem toda uma história por trás disso. Tem toda uma raiz por trás desse comportamento. Por trás dessa autossuficiência. Tem feridas de relacionamentos, feridas de infância. Quantos homens não cresceram com os pais dizendo cuidado com as mulheres interesseiras? E aquilo ali criou uma raiz. E quantas mulheres também não cresceu ouvindo o pai, a mãe, falando trabalha para você nunca precisar depender de homem. Aquilo ali também cresceu com uma raiz. Sempre tem uma raiz por trás de cada comportamento. Cada comportamento nosso vai demonstrar uma raiz. Seja uma dor na infância, seja uma dor em relacionamento, sempre causa algum impacto na nossa vida. Sempre vai causar um impacto na nossa vida. Então, o fato de pagar uma conta no restaurante diz muito mais sobre a pessoa do que sobre o dinheiro. O fato de um homem pagar uma conta para você não está dizendo que você não é capaz. Isso daí não significa que você não seja capaz de pagar uma conta. Eu vou falar por experiência própria, tá? Eu amo ver o meu marido preparando um churrasco. Porque eu olho aquilo e eu falo, nossa, é um papel masculino. Então eu valorizo esse papel masculino. É uma coisa que uma mulher não pode fazer? Pode. Pode sim. Mas eu amo quando eu vejo ele fazendo. Eu amo quando ele paga a conta pra mim. E tá tudo bem. A gente precisa aprender a ser amada. Porque muitas vezes a gente fica tão armada, que a gente não se permite o outro nos amar. O outro nos cortejar, o outro nos cuidar. Como é que as mulheres querem ser cuidadas se elas não se permitem ser cuidadas? É muito autossuficiente. Eu não preciso de homem para pagar conta. Eu não preciso de homem para nada. Eu não preciso disso, eu não preciso daquilo. E automaticamente os homens também estão assim. Eu não preciso de mulher, mulher é toda interesseira, mulher pra quê? Mulher só dá trabalho, mulher só dá dor de cabeça. E no final, fica só uma disputa de ego entre as duas partes. Esquecendo do óbvio, né? Porque o óbvio qual é? A mulher quer ser cuidada e amada. E o homem quer exercer o papel masculino dele. E ele também quer ser cuidado, quer ser amado. O meu marido ama quando ele me vê cozinhando. Então, assim, são papéis simples dentro de um relacionamento que a gente pode exercer e valorizar quando o cônjuge exerce. Então, na minha opinião,
Sim, o homem deve pagar a conta no primeiro encontro. E na opinião de vocês, o que vocês acham? Tem alguém aqui que pensa o contrário? Tem alguém aqui que pensa que não? Pode colocar aí no chat, coloca no chat pra mim. Se tiver alguém que pensa que não, que o homem não deve pagar a conta no primeiro encontro. No primeiro, tá, gente? No primeiro encontro. Coloca pra mim no chat. Eu acho que ninguém discorda, né? Deixa eu ver. Acho que ninguém discordou por enquanto. Em Gênesis, fala sobre a mulher como auxiliadora do homem. E muitas mulheres estão adotando o papel de guerrear com o homem, de competir com o homem. E isso está estragando os relacionamentos. Isso está estragando os relacionamentos. Como é que o homem vai sentar na cadeira dele se você tá sentada na cadeira dele? Você tem que levantar para ele sair. Não tem como ocupar a mesma cadeira. Fica uma disputa de ego dentro do relacionamento. Uma coisa é o homem ter princípios e prover e assumir a responsabilidade pela casa. Outra coisa é o homem carregar a casa toda sozinho. E assim também as mulheres. Tem mulher aí que tá pegando o peso todo para elas. Sem dividir a carga. Opa, tem um peso aqui, daqui que eu vou pegar. Daqui que eu vou pegar esse aqui também. Opa, tem uma responsabilidade ali, eu vou pegar também. Mas você tá carregando o seu peso e o da casa toda. Você acha que você vai aguentar até quando? Carregando o peso de todo mundo. Então as mulheres hoje precisam, urgente, voltar pro papel delas. Voltar pro papel da mulher. Ser mais feminina, ser mais doce. Porque as mulheres estão tudo sobrecarregadas. Porque elas querem exercer o papel delas e o papel do marido. Eu não preciso de homem abrindo porta pra mim. Eu não preciso de homem pagando minhas contas. Eu quero homem pra quê? Só pra me dar trabalho? Você pode ter certeza que as pessoas que falam isso, você pode ter certeza, é meia hora de conversa comigo. E eu vou te falar, tem raiz de relacionamento, tem dor de relacionamento, tem dor de criação, viu briga de pai e mãe, viu traição. Ninguém nasce com essa postura. Essa postura se adota. Ao longo do tempo, ao longo do caminho. Ninguém nasce assim. Isso são dores que vocês vão pegando pelo meio do caminho e só vai carregando. Um namorado me machucou aqui, eu carrego essa arma. O meu pai falou alguma coisa, eu vou carregar essa arma. E vai adotando várias armas. Chega uma hora que vocês estão tão armadas que vocês não se permitem ser amadas. Tudo fica muito duro, tudo fica muito pesado. Fica tão autossuficiente. O que eu vejo de comentários nos meus vídeos, eu não preciso de homem pra nada. Eu vou ganhar o meu dinheiro, vou ser feliz. Dinheiro não traz não traz felicidade não, gente. De que adianta? Ter dinheiro e não ter saúde, ter dinheiro e não ter com quem compartilhar, não ter filho, não ter marido, ser sozinha. De que adianta? A palavra de Deus fala que Deus não criou o homem para ser só. Deus não criou o homem para ser só. Ninguém é feliz sozinho.
Ninguém é feliz sozinho. De que adianta ganhar dinheiro, viajar sozinha, fazer as coisas sozinhas? De que adianta? Qual a graça teria a vida? Eu continuo com o meu pensamento de que sim, a mulher pode trabalhar, a mulher deve trabalhar, a mulher deve ter o dinheiro dela, mas a mulher também pode assumir as responsabilidades, a mulher também pode pagar a conta, a mulher pode ajudar em casa. E mesmo assim, continuar sendo mulher. Você não precisa aprender a trocar pneu. Você não precisa aprender a lidar com churrasqueira. Você pode deixar um homem abrir a porta do carro para você. Isso não vai te fazer menos mulher. Isso não te faz menos mulher. E você pode ter certeza que os homens adoram fazer isso. Mas os homens estão armados, porque nós estamos armadas. Nós estamos criando uma geração ruim de homens fracos, de homens que não sabem cuidar das mulheres. Porque nós estamos tornando os homens assim, com a nossa autossuficiência. Tudo eu não preciso de homem. Ah, eu vou embora, tá ruim, sai fora. É tão autossuficiente, que os homens não querem nem chegar perto. E aí, quando aparece um homem bom, você tá tão armada, tão machucada, que não dá espaço. Entende? Eu vejo nos conteúdos dos vídeos, nos comentários dos vídeos, eu até evito olhar um pouco dos comentários para não ficar arrumando confusão aqui no TikTok. Então eu até evito ficar olhando muitos comentários, mas o que eu vejo de gente amargurada, que eu tenho certeza que a falta de um abraço ali é gritante. Porque se eu falar pra mulher, eu posto um vídeo que eu falo que a mulher deve ser mais feminina ou alguma coisa assim, eu sou esculachada. Porque eu quero vender feminilidade. Não quero vender nada. Eu não quero vender nada. Deus fez o homem e Deus fez a mulher. Cada um com o seu papel. Ele disse ao homem para cuidar. E a mulher para ser auxiliadora. A mulher deve ser submissa ao homem. Submissão no sentido literário da palavra. Submissão. Estar debaixo da mesma missão. Não é ser menor que o homem. É estar debaixo da mesma missão, ser auxiliadora. A mulher é o teto espiritual da casa. É a mulher que vai lidar com os problemas da casa. A mulher tem uma visão ampla. A mulher que ocupa o espaço masculino, ela não aguenta muito tempo. Ela não aguenta muito tempo. E eu falo porque eu fui essa mulher. Eu fui essa mulher. Eu fui uma mulher masculina. Hoje, eu me recuso a adotar esse papel de novo. E por eu ter tido neste papel e saber o quanto é pesado, o quanto é duro, o quanto dói ficar nesse papel, é que eu resolvi vir aqui e ajudar vocês a sair desse papel, a sair do automático, a se deixar ser cuidada, a se deixar ser amada.
a voltar para sua essência, para sua origem. Vocês não sabem o bem que isso faz. Vocês não sabem o bem que isso faz. Quando a gente está num papel que não é nosso, que Deus não designou pra gente, dá até falta de ar. Dá até falta de ar. Mas quando a gente está no nosso papel, no nosso quadro, é uma paz tão grande. Quando a gente aprende onde a gente tem que estar, é uma paz tão grande. E aí eu vejo os homens falando, né? Quem tem que pagar a conta tem que dividir 50-50. E eu acredito que não seja uma regra, né? Não seja uma regra. Eu nunca paguei uma conta de restaurante. Nunca. Na minha vida toda, nunca paguei uma conta de restaurante. Que eu tenha ido, né, obviamente, com meu marido, namorado, enfim. Nunca paguei uma conta de restaurante. Já paguei conta indo sozinha, indo com meu filho, né? Pra quem não sabe, eu tenho um filho de 21 anos e um bebezinho. Então, eu nunca paguei uma conta de restaurante. Mas eu vejo muitos homens falando, vocês não lutaram para os direitos iguais? Então, tem uma confusão de informação, né? Tem uma confusão de informação, fazem tudo uma salada e querem enfiar isso goela abaixo. Mas esse direitos iguais é assunto para outra live. Essa live de hoje é sobre quem deve pagar a conta. No primeiro encontro, o homem tá na conquista. Ele tá te conquistando. Então ele precisa usar todas as armas que ele tem para te conquistar. Abrir a porta do carro. Te buscar em casa. Aí vai lá a mulherada e fala, não, eu tenho carro, eu vou. Não precisa ser assim. Faz te buscar em casa. Pede para te buscar em casa. Abrir a porta do carro. Seja mulher. Seja feminina. Porque quando você fica muito fácil para eles, você se desvaloriza. E o homem nem gosta disso. Homem nem gosta. O homem quer ser o conquistador. Ele quer ir à caça. É disso que o homem gosta. De ser homem. Mas aí você quer fazer o quê? Não, eu vou de carro. Eu vou sozinha. Me encontro no restaurante. Claro que cada caso é um caso, né? Mas eu, particularmente, tinha que me buscar em casa. Quando eu conheci o meu marido, ele morava a 36 quilômetros de distância da minha casa. E eu fiz me buscar em casa. Falei, olha, eu dirijo, tenho carro, mas eu não vou, tem que me buscar em casa. E ele foi. 36 quilômetros, gente. 36 quilômetros. Aqui em São Paulo, eu não sei de onde vocês estão, mas 36 quilômetros aqui em São Paulo é quase 2 horas de carro, por conta do trânsito. E ele foi buscar em casa. Depois, eu fiquei pensando, meu Deus, esse homem nunca mais vai voltar, porque é muito longe. Eu casei. Tenho um filho. E ele ia pra minha casa quase todos os dias. Rara eram as vezes que eu ia na casa dele. Eram raras vezes. Não ia muito, não.
A gente tem que se dar valor, tem que se valorizar. Hoje em dia, tá tudo muito fácil, tá tudo muito escrachado. Mulher virou iFood. Você liga e tá na porta. Aí chega no restaurante, vai lá e paga a conta. Abrir a porta do carro pra uma mulher? Imagina, pra quê? Você tem mão, né? Aí depois reclama quando casa, reclama que o marido não tem atitude, reclama que o marido não troca um chuveiro, que se eu não trocar o chuveiro fica queimado, porque meu marido não troca. Por quê? Por que seu marido não troca? Porque ele sabe que você vai trocar. Ele sabe que se ele não fizer, você vai tomar frente e vai fazer. Ele já tá acostumado. Vai fazer pra quê? Você faria? Sabendo que alguém vai lá e toma sua função? Que alguém faz no seu lugar? Você não faria. Você não faria. Você ficaria sentado esperando alguém fazer por você. E é isso que hoje os homens estão fazendo. Porque as mulheres estão tomando frente. E aí depois vai lá e reclama que os homens não fazem nada. Mas quem que tá errando nisso? E aí se eu falo que a mulher tá errando, é claro que homens também erram, e muito. Mas quando eu falo que as mulheres estão errando porque estão tomando o papel masculino, vocês brigam comigo na internet. Aí eu levo paulada de vocês. Mas são em atitudes pequenas, atitudes básicas e simples, que a gente tira a autoridade do homem. A gente vai lá e faz o papel deles, achando que a gente tá arrasando, abafando. Olha só como eu sou. Eu sou demais, esse cara vai me admirar. Vai. Ele até vai, você tá fazendo as coisas que era pra ele fazer, ele fica deitado no sofá enquanto você fica descabelada. Aí fica fácil, né? Depois gasta com terapia. Porque você tá criando um marmanjo dentro de casa. Então é isso. Eu acho que as mulheres precisam voltar à essência delas. Voltar a ser mulher. Voltar a ser feminina. Sabe? A voltar a ocupar o lugar que é delas. E sair da cadeira do homem. Sair da cadeira do homem. Eu atendo um monte de mulher. Vocês não fazem ideia do tanto de mulher. Pra quem não sabe, eu dou mentoria. E eu atendo um monte de mulher que reclama que o marido não tem postura, que o marido não tem postura. Que se precisar bater um prego na parede, o marido não bate um prego na parede. Que aí a mulherada tá trabalhando 12 horas, chega em casa, tem casa pra arrumar, comida pra fazer, filho pra cuidar. Quem aguenta? E o homem fez o quê? Chegou 4 horas da tarde e foi pra academia. Quem que aguenta? Mas quem que tá errando? Quem que adotou essa postura? Quem deixou isso acontecer? Porque só acontece comigo aquilo que eu permito que aconteça comigo. As pessoas fazem comigo o que eu permito. Credo, né, Ludmilla? Credo, mas acontece. Raro, mas com frequência, tá? Raro, mas com frequência. E aí a mulherada tá tudo aí, ó. Descabelada, sobrecarregada. Os homens sem responsabilidade. Tá um desequilíbrio absurdo. Tá um desequilíbrio absurdo. Onde os homens não são mais homens, são bebezinhos. Então, Ludmilla, mas aí vira joguinho, né?
Jogo de criança. Eu não sou adepta a esse tipo de jogo. Eu acho que as pessoas precisam saber as posturas que tem que ter dentro de um relacionamento, tanto o homem quanto a mulher. Eu não preciso jogar para ser respeitada. E eu não preciso jogar para que eu possa ocupar o meu papel de mulher e ele o papel dele de homem. Então, esse joguinho de fingimento não é comigo. Eu sou mais a mulher que gosta que o homem abra a porta do carro. Esses dias eu tava, um sábado, eu tava uma mentoria atrás da outra. E no sábado meu marido tá em casa, meu filho pequeno também tá em casa. Então eu fico trancada lá em cima e 2 mentorias lá em cima. O meu marido acendeu a churrasqueira, porque ele não é muito bom no fogão. Ele acendeu a churrasqueira, ele fez umas carnes e levou lá em cima pra mim um pratinho. Eu acho isso lindo, porque é um cuidado. É um cuidado do jeito que ele sabe cuidar, mas é um cuidado. Entende? Quando a gente se posiciona, o homem sabe lidar com a gente, sabe cuidar. Rafa, depois, se você quiser, você pode me chamar no direct. Eu não sei, gente, como que fala aqui no TikTok? Porque eu fico mais no Instagram. Aqui no TikTok é direct? Não ri da minha cara, hein? Pati, deixa eu te falar, todo homem, sem exceção, tá? Todo homem quer ser amado, quer ser cuidado. Assim como nós mulheres. Mas é isso que eu tô falando aqui na live. A gente adotou um posicionamento que deixou os homens ariscos e as mulheres também. Porque a gente fica se autoprotegendo. A gente criou um escudo, sabe? Só que o problema é que esse escudo impede a gente de abraçar. Impede as pessoas de chegar pra gente, de chegar com carinho. Porque a gente tá o tempo inteiro armada. Entende? E eu tô falando isso porque eu já estive nesse lugar. Eu já fui a mulher que falei, eu não dependo de homem, eu não preciso de homem. Pra que homem? Eu trabalho, tenho minha vida, sou bem-sucedida, faço e aconteço. Eu já fui essa mulher. Eu já tive nesse lugar. E eu posso te garantir, a gente tem uma falsa felicidade. Eu só fui descobrir a real felicidade quando eu saí deste lugar que me deixava sobrecarregada, que me deixava cansada. E, gente, sem contar o mau humor, né? Nossa! O tempo inteiro tava dando patada em todo mundo. Sem contar o mau humor. Hoje, eu vivo uma vida completamente diferente. Quem me conheceu há 4 anos atrás, se me conheceu hoje, fala, não é a mesma. Porque eu já estive nesse lugar. E é por isso que eu tô aqui. Pra tentar ajudar vocês a saírem desse posicionamento. Porque isso tá causando um desequilíbrio mundial. É cada vez mais gente, cada vez mais mulheres não querendo se relacionar. Cada vez mais homens irresponsáveis. E aí fica um joguinho, sabe? Não vou me apegar. Pega, mas não se apega, né? Fica um joguinho.
Lude, mas é diferente. É diferente. Você não se valorizar, você não se cuidar, tá? É diferente. Não tem como alguém amar uma pessoa que não se ama, tá? Não tem como. E o que eu tô dizendo não é que você não pode trabalhar, não é que você não pode ter sua profissão, você pode, você deve. Mas eu tenho certeza, sem sombra de dúvidas, que se você tivesse um homem para te amar verdadeiramente, um homem que cuidasse de você, tá? Um homem educado, um homem provedor, você também ia estar feliz. Não que você dependa disso para ser feliz, mas eu acredito que isso ia te completar ainda mais. Porque ter uma vida bem-sucedida, uma carreira bem-sucedida, a gente se cuidar, ser bonita, e ainda ter um homem pra amar, que dê valor na gente, tem algo mais perfeito que isso? Eu não acredito que tenha algo mais perfeito. Então, existe uma grande diferença entre a mulher não se cuidar, a mulher não se amar, a mulher ser mal amada, a mulher ser. Sabe? Existe uma grande diferença de, eu não posso trabalhar, eu não quero trabalhar. Não tem nexo isso pro que eu estou falando agora na live. O que eu estou dizendo é que vocês devem sim trabalhar, devem sim se cuidar. Mas ainda assim, você pode ser uma líder lá fora e ser mulher dentro da sua casa. Você pode ser uma chefe, você pode coordenar uma empresa com 300 mil peão. Mas na sua casa, dentro do seu lar, pro seu relacionamento, você continuar sendo uma mulher. Quando você aprende a se colocar nessa posição de mulher, você consegue ser respeitada e exalar isso por onde você for. Dentro da sua casa, nos ambientes que você pisa. Isso é automático, é como o seu perfume. Exatamente, Ludmila. Exatamente. Muitas vezes a gente quer que o outro mude. Mas a mudança é nossa. Nós temos que mudar. Tem até um vídeo no meu perfil. Depois vocês procuram. Falando que Deus não restaura casamento. E Deus não restaura casamento. Deus restaura pessoas. As pessoas restauradas é que restauram casamentos. Exatamente, Elaine. Homem masculino não gosta de mulher guerreira. Qual é o homem? Fala pra mim, gente. Qual é o homem que vai gostar de ver a mulher dele trocando um pneu? Fala pra mim. Não tem, gente, não tem. Não tem. Pode achar engraçado, pode falar, nossa, que bom que ela troca um pneu. Mas falar pra você, ai, que linda, ela troca um pneu. Não tem. E da mesma forma a mulher, tá? Mulher. A mulher não quer também sair e trabalhar fora, se acabar de trabalhar lá fora, e chegar em casa o marido tá no sofá ou lavando roupa. Porque os papéis se invertem. Dificilmente você vai ver uma mulher admirar um homem que faça isso. E eu conheço vários casos, tá? É isso, Ludmila, eu também. Tô nessa posição. Quando os papéis se invertem, a admiração acaba. Acaba. Eu não ia querer chegar em casa do trabalho e meu marido tá em casa lavando roupa. E meu marido também não ia querer
me ver trocando um pneu. Os papéis invertidos não traz admiração pra gente. Cada um no seu papel. Cada um no seu papel. Se for depender de mim pra trocar um pneu, eu já rasguei uns 4 pneus. Porque fura no meio do caminho, em vez de eu parar, eu vou até a borracharia, até eu chegar na borracharia, rasgou o pneu. Mas não troco. Calibrar pneu, eu dirijo já fazem 20 anos. Eu não sei calibrar um pneu. E também não quero aprender. Rafa, dá tempo, viu? Dá tempo e eu vou te dizer que é a melhor coisa do mundo. Entende? Entende, Ludmilla? Quando os papéis se invertem, a admiração acaba. As pessoas não ficam felizes. Não tem como ser feliz de papel invertido. E eu falo pro meu marido, aqui a gente não tem isso, sabe, de meu dinheiro, seu dinheiro, é tudo junto, né? Mas eu nunca paguei uma conta de restaurante. Nunca, nunca, nunca. E eu falo pra ele que se ele tivesse feito eu pagar uma conta no restaurante a primeira vez que a gente saiu, ele nunca mais ia me ver. Nunca mais. Nunca mais. E não é o que eu falei no começo, não é pelo dinheiro, é pelo valor. É pelo valor que você se dá. O cara tá ali, ele precisa te conquistar. E ele vai falar pra você dividir a conta e você vai dividir a conta. Eu até divido na hora pra não fazer feio, mas nunca mais me vê. Exatamente, Elaine. Exatamente. Exatamente. Não tem problema da mulher ajudar nas contas. Não tem problema. Não tem problema. Se esse for o cenário, não tem problema. O problema é quando tudo fica para a mulher. Esse é o problema. O problema é quando a régua é passada. Tem que ser 50-50. E não é assim que funciona. Esse mês um tem, outro mês outro tem. Esse mês eu pago, mês que vem você paga. E tá tudo certo, é um ajudando o outro. A própria palavra de Deus fala isso. Casa dividida não prospera. Casal é feito para somar, para remar junto e não dividir. Não ficar com disputa de ego. Disputa de quem manda mais, de quem faz mais. Aqui em casa, eu nunca paguei uma conta. Mas também meu marido nunca fez uma comida. Meu marido nunca lavou uma roupa. Meu marido nunca levou meu filho na escola. Não, meu marido já levou sim na escola, quando eu fiquei doente. Entende? Então, são funções. São funções. E a gente tem que saber o nosso papel, saber aonde a gente vai se colocar. Que bom, Rafa. Que bom. Orei muito para que essa live entrasse no coração de vocês de forma saudável. Orei muito, pedi muito para que o Espírito Santo desse sabedoria, discernimento para vocês entenderem cada palavra. Sabe, eu vejo muitas mulheres. Eu já tô finalizando, tá, gente? Eu vejo muitas mulheres falando assim: eu não vou cozinhar. Ele tem mão, ele que faça.
Mas aí reclama quando o homem não cuida. A gente também não dá cuidado. Como que a gente quer ser cuidada, né? É difícil assim, porque fica um guerreando com o outro e ninguém quer tomar atitude primeiro. Espera sempre o outro tomar atitude. Ah, quando ele mudar, quando ele fizer, aí eu faço. E tem que começar na gente, não é no outro. É sempre em nós. Sempre em nós. Muda primeiro. Faz você primeiro. Toma a decisão primeiro. A mudança dele é um reflexo da sua mudança. No começo não é fácil. No começo você quer tomar as rédeas, no começo você quer fazer, no começo você quer estourar. Mas vai pedindo ajuda para Deus, pede ajuda para o Espírito Santo para te dar mansidão, para trazer de volta o seu lado feminino. Porque é para isso que Deus te criou, para você ser mulher. A mulher, ela é a parte espiritual do lar. É a mulher que ora. É a mulher que tem conexão maior com a espiritualidade. Como é que você vai estar conectada com Deus, ouvir Deus falar, se a sua cabeça tá um barulho? Não tem como ouvir Deus falar em ambiente barulhento. E para nossa cabeça, para o nosso coração se acalmar, se aquietar, nossa alma se aquietar, a gente precisa colocar as coisas em ordem, a casa no lugar. Filho no lugar do filho, marido no lugar do marido, mulher no lugar da mulher. Exatamente. A mulher edifica o lar. A mulher sábia edifica o lar e a tola o destrói. E eu já vi muitas mulheres tolas destruindo. Porque reclama que o marido não fica em casa. Mas, gente, o marido quer voltar para casa? Porque tem muita mulher chata dentro de casa. Que o marido volta para casa, a mulher só falta sair tacando sapato nele lá na rua. E eu não tô falando só do homem, não, gente. Só da mulher, não. Tem muito homem que é assim também. Eu, como eu já falei pra vocês, já tive nessa posição. De não querer voltar pra casa. De falar que eu vou ficar mais tempo na empresa. Porque voltar pra casa? Você é louco, só briga. Eu vou ficar em casa, vou ficar na empresa. Eu já tive esse pensamento. Quem nunca? Quem nunca? Agora, quando a sua casa tá em paz, você quer vir para casa. Hoje eu saí da empresa, saí do escritório e vim aqui para fazer a live aqui de casa. Por conta da paz que eu tenho no meu lar. E quando eu vou abrir live para vocês, eu faço toda uma preparação. Eu gosto de orar, eu gosto de ter um tempo com Deus, uma conexão com Deus, para poder vir aqui falar com vocês. O lar de vocês precisa ser o casulo de vocês, é o templo de vocês, é onde vocês chegam e tem paz. E isso é muito importante, muito importante. Não tem como ter paz num lar com papéis invertidos. Um lar com papéis invertidos é briga o tempo inteiro. É briga o tempo inteiro, é um querendo sobressair o outro. Não baixa a guarda, não pede desculpa. Eu vou finalizar já, gente. Deu quase uma horinha minha aqui falando isso, porque eu nem tinha muita coisa pra falar. Falei, meu Deus do céu. Não tenho o que falar. Que bom, né? Com o tempo... Essa é a minha segunda live. Com o tempo eu vou me soltando. Prometo que eu vou aparecer mais vezes. É que eu ainda fico um pouco tímida de fazer live. Mas com o tempo eu vou me soltando. E aí eu vou tentar fazer toda semana uma live aqui pra vocês. Semana que vem eu volto.
tá bom? Se vocês quiserem também, me coloca lá no meu... Eu acho que é direct o nome aqui, não sei se é direct, mas coloca lá nas mensagens um tema que vocês querem que eu fale, tá bom? Pode colocar, manda tema pra mim, pra eu tentar ajudar vocês aqui. E quem quiser pode me chamar também pra falar sobre a mentoria. Vai ser um prazer caminhar com vocês. A minha mentoria tem uma durabilidade de 6 meses e ela é diária, tá? Não é sessão de terapia, gente. Eu pego na mão de vocês e ajudo vocês a caminhar por 6 meses, tá bom? Fiquem com Deus, que a paz do Senhor Jesus esteja no lar de vocês e que vocês consigam atingir essa paz e voltar pro lugar original que vocês foram criadas, tá bom? Um beijo. Rafa, te espero.